Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, o primeiro podcast Café Belgrado da história em que o Phoenix Suns é finalista da Conferência Oeste da NBA. Eu, Guilherme Tadeu, estou acompanhado de Lucas Nepomuceno, Felipe Hitmaker e Coach Galego nessa grande noite para a história aí do Café Belgrado e do basquete de maneira geral. Começa os trabalhos, não poderia ser diferente, passando a palavra para ele, que todo mundo quer saber como está se sentindo nesse momento. Lucas Nepopop, que tal, meu amigo? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Foi intenso esse jogo, hein? Jogaço. O Denver finalmente trouxe uma dificuldade, né? Uma emoção para a série, mas não dava mais tempo. Não dava tempo para mais nada, né, Guilherme? Phoenix Suns entrou com 3-0 na frente, entrou sabendo, né, atacar o Denver Nuggets, as suas fraquezas. Cameron Payne, jogadoraço, entrou na cabeça do MVP Jokic e eu tô vendo meu retorno aí de alguém, mas o que importa é que o Phoenix Suns está na final da conferência, vai vir um adversário muito duro, Jazz ou Clippers do outro lado, mas fez por merecer essa classificação e chega bem forte, né? Chega com sensação de dever cumprido, chega com a sensação de que é um time que pretende ir mais longe. Chris Paul, na hora da maior dificuldade, né? Esse jogo o Denver Nuggets vendeu bem caro a derrota mesmo com a exclusão do Jokic, mas o Chris Paul tem aquilo, né, Guilherme? Aquilo que é necessário para fechar jogos, e ele foi um recital, velho. Foi um recital de Chris Paul no último quarto, jogadas incríveis, assistências maravilhosas, mas quando o time fica procurando olhar para o lado para achar uma resposta, Chris Paul tem essa resposta, né? Então, isso deixa o torcedor do Phoenix bem confiante para essas finais de conferência. A previsão é que seja bem dura, bem difícil, independente do adversário, mas hoje ainda é dia de comemorar, hoje é dia de pensar que mais uma batalha foi superada e um retorno às finais de conferência. A única participação dos playoffs, a última participação dos playoffs do Suns também foi final de conferência, né, 2010. Então a expectativa agora é superar essa conquista do passado e reescrever novos capítulos nessa belíssima história, Guilherme. Muito bom te ouvir. Bastante ponderado, né? Diferente do que muita gente esperava, né? Muita gente esperava escândalos. Muita gente esperava escândalos. Não, eu tô dizendo que as pessoas esperavam, não que eu achava que você iria fazer, mas de maneira geral havia essa expectativa. Eu quero saber do Hitmaker aí, que tá com a camisa do Chris Paul. Como foi ver Chris Paul em outra equipe chegando aí à final do Oeste, e como foi ver o Suns de Nepopop chegando à final do Oeste e gravar aqui ao lado de Coach Galego? Tudo bem, Hit? Tudo certo, já que o Neps está comedido, eu vou soltar tudo aqui. É final de conferência, entendeu? Não é para qualquer um, não. O Suns não é time, o Suns é Seleçãs. Inacreditável, um show de Chris Paul, a camisa que eu tô vestindo aqui. Infelizmente você, ouvinte, não está vendo, mas tô com uma camisa ao contrário do Houston Rockets, saudade do Chris Paul. Houston Rockets está acontecendo mais nada. Acho que o Houston Rockets, inclusive, é o novo Suns de antigamente, né? Que isso, fica velho. Esse questionamento aí. Mas é isso aí. Achei daqui incrível. 10 anos, baita jogo. Vamos ver agora. Acho que só daqui 10 anos o meu Rockets volta para uma final de conferência aí. Já começou batendo uma bad aqui. E agora com a gente o filho pródigo, né, Lucas? Que a gente trouxe aqui o Coach Galego. É o tio pródigo, né, Guilherme? Essa é a verdade. O homem dá muito ensinamento pra gente, não é filho, né? Filho tá aprende com a gente. É isso? Não, eu tô Idoso? chamando ele de uma pessoa que divide sabedoria com a gente, né? Eu sou tio de várias Você não pessoas. concorda com o Marcelo D2, com aquela música que ele aprende com o filho? Eu aprendo com meu filho, eu desenvolvo com meu pai. Não, Marcelo D2 tá errado. Okay? Infelizmente. Então vou reformular aqui. Um tio pródigo que trouxemos aqui, fizemos muitos podcasts, aprendemos muito com ele. E ele nos abandonou, né? Nos abandonou, nos trocou por vários outros podcasts, por vários outros programas aí de mídia. Esteve aí atendendo todos os tipos de convites que poderiam existir, ignorou o Belgradão por muito tempo. E agora que todo mundo quer ouvir o que o Suns causou no Nepopop, ele reaparece aqui oportunamente para aproveitar do sucesso do Suns e exibir suas medalhas aí de campeão do NBB, campeão da Liga das Américas, o Homem é Bravo, Coach Galego. Seja bem-vindo de volta, meu amigo.
Ô, Guilherme, obrigado. E eu só posso abrir falando de uma forma. Saudade de gravar com vocês. Hitmaker aqui, cheio de fãs. Emoção de gravar um podcast falando da final do Phoenix Suns. Que isso! Cara, o cara é Presente. tudo. O cara é, Ô, o Guilherme, cara eu é rimador, aprendi é na live rapper, do ele é tudo. Gaules. Aprendi na live do Gaules, você fala presente quando a pessoa deita, né? Então, presente, Presente, coach. presente. É por conta da aula, né? Tipo, como se tivesse sido uma aula, você fala que você tá presente. Presentaço, eu tô aqui. Muita gente mandou um isso. presente aqui. Nós estamos gravando isso ao vivo, né? Lá na Twitch e em outros cantos também. E teve muito presente aqui, ó. A galera que tá mandando aqui. Porra, Coach Galego. Presente. Até o Nepoprimo voltou, hein, Guilherme? Olha aí. Pois é, e tweetando foragido, né? Muito interessante até. Foragido. O primo entre a gente. Agora, assim, eu queria passar rapidamente por uma história que eu imagino que bastante gente quer que passe. E, assim, deixo à vontade quem quiser falar a respeito também. Eu vou só falar o que eu penso. Uma das histórias do jogo é a expulsão do Jokic no terceiro período, depois de dar um tapão. Não foi na raba, né? Se fosse, seria uma grande homenagem ao Raí do Sai. Se fosse, era Raí. E nem ia ser expulso. Não, porque tapão na raba tá bombando aí nos paradas. É um tapão na cara mesmo, né? Do Cameron Payne. E, assim, é um assunto. Muita gente achava que ele não deveria ter sido excluído. Exatamente. Exatamente. Até 6 segundos você pode rolar, Hit, porque aí não. Eu tô, eu tô com medo da desgraça aqui de soltar alguma coisa. Eu tô, tipo, enjaulado aqui, mas vamos lá. Não, 6 segundos pode. A gente vai aprendendo. Se não for também, derruba esse podcast. Tudo bem. O Raí tem talento para isso. Hoje pode tudo. Não, e assim, eu imagino que muita gente quer ouvir o que a gente vai falar disso e que o Lucas, por ser um torcedor do Suns, deixa muito claro qual é o. Vamos dizer assim. Plena capacidade de ser isento, Guilherme. Não tem, mas eu nem ia dizer isso. Eu ia dizer assim, que lado esse podcast costuma ficar. Mas eu só quero dizer o seguinte, cara, de fato, para a história da série, isso é nada. Porque o Suns passou o rodo e tava ganhando. Vassoura. Vassoura. Tava ganhando acho que de 8 ou 10 pontos nesse momento aí da expulsão do Jokic, né? Na exclusão do Jokic. E acho que até essa confusão deixou o jogo meio confuso. O Suns acabou tomando algumas decisões meio ruins, o Lakers deu uma empolgada e o final do jogo foi mais emocionante do que parecia que seria com a expulsão do melhor jogador do Denver em uma série que o Denver não estava encontrando nada, né? Então, assim, eu não falo de arbitragem nunca e não vou falar hoje por isso, porque eu acho que não foi determinante para nada. Quem quiser esse tipo de debate, acho que vai encontrar em vários outros lugares aí. Aqui, eu pelo menos não vou fazer, não. Para mim, não foi fundamental porque aconteceu na série e não é a história de hoje. A história de hoje é a volta do Phoenix Suns à final do Oeste. O torcedor do Nuggets que queria vir aqui ganhar um afago. Acho que tem bastante gente concordando que não deveria ter havido exclusão. E tem muita gente que acha que o Jokic passou do ponto. Não acho que isso seja relevante para o tamanho do que vai se discutir hoje, né? Então, só quero passar por isso rapidamente e deixar aberto para quem quiser falar alguma coisa a esse respeito. Coach Galego, você que é uma pessoa do basquete FIBA, isso aí na FIBA seria o quê? No NBB? Daria invasão de quadra dos técnicos? Eu não vou entrar muito assim no detalhe não, mas a interpretação para colocar só uma antidesportiva ali, né? Mas com replay ali tudo, há uma interpretação também para ejetar ali. Eu pelo menos senti isso vendo o jogo, né? Porque ele visa a bola, né? Mas se a gente for interpretar pela uso desproporcional de força, né? E o contato, aonde a bola está e aonde ele atinge o cara, né? Esse contraste também pode dar uma interpretação mais dura de uma penalização dessa forma. Então, assim, na hora, talvez pela simpatia que se tem, né, geral, com o Jokic, eu fiquei meio que torcendo para não só ser uma antidesportiva, mesmo uma flagrante, né, se não me engano o nome, mas é totalmente aceitável a interpretação, porque a maneira que ele faz, quando você começa a ver o replay, você vai ver que ele está totalmente intencionado, assim, ali ele não está jogando basquete, ali ele quer dar uma pancada para parar, para extravasar alguma coisa, então há uma interpretação interessante. Tem uma foto interessante de quando ele está atingindo, assim, o rosto, né, para ver o quanto que pegou.
não sei se vocês viram essa foto, lá no fundo, no banco, lá no lado contrário da quadra, tá o Chris Paul, assim, de lado, assim, olhando o lance, assim, muito engraçado. Eu achei a cena curiosa, assim, ele ligado no lance para ver o que ia acontecer. Mas, enfim, eu acho que é viável a expulsão e, enfim, o time estava bem descontrolado. O time nitidamente... Eu assisti pouco da série, né? Assisti lances, assim, mas os jogos de hoje eu assisti completo, assim, com calma, tentando ver os detalhes. E dá para ver, assim, que o time estava com muita dificuldade de atacar, né? Muita dificuldade de criar algum tipo de fluidez ofensiva. A perda do... Já estou mudando de tema aqui, hein, Lucas? A perda do... Caramba, o garoto que machucou lá, cara. Perdi Jamal Murray. Jamal Murray, perdi a fluidez, hein, de gravar podcast, cara. Essa parada aí, preciso pegar ritmo novamente. Tem que chamar Mas tá fluente em medalhas, né, galera? Tem que chamar o Gabi Coach. Estranho, porque ele participou de tantos por aí, né, Lucas? Que eu achei que não perderia, né? Essa fluidez, né? Mas é porque nos outros as pessoas são gente boa, me deixam à vontade, não são meio babacas. Mas enfim, a perda do Jamal Murray, eu sei que o time já tem tempo, o time se adaptou e continuou jogando em alto nível, mas quando você vai jogar um playoff, a perda de um cara que é um driver, né? Um cara que tem chute, mas ele cria a partir do zero, né? Tá no 1 contra 1, ele vai criar a partir do zero, né? Esse tipo de jogador é um jogador hoje que tem uma importância muito grande nas equipes, né? É tipo o Kyrie que machucou hoje, né? O Kyrie sai do zero, pode ter 2 nele, ele vai dar um jeito de passar no meio de 2, então ele vai absorver a defesa um pouco mais. Então, quando você chega numa hora, um time que está defendendo muito bem e atacando muito bem, como a Phoenix Suns, numa série de playoff, que ali o jogo é muito adaptado, né? O ajuste é muito fino ali, né? Você não tem que pensar em mais nada. É aquela série ou você tá fora, então você não pensa em mais nada. É só aquele time que tem decorado 1000 vídeos estatísticos e tudo. Então deu para ver aquele calor, aquele desespero, né? A torcida ali, ansiosa e tudo, o time não rendendo, não entrando, né? Tentando jogar no máximo deles. Então acho que foi um cumulativo de tudo aí e demonstrou um pouco o que o time estava fazendo, né? Você vê que o time depois ainda consegue dar uma melhorada, o Campazzo começa a acelerar algumas bolas, né? É engraçado que as pessoas reclamam, né? Eu vi algumas pessoas, mas ele chutou muito no final, mas a primeira que ele meteu e depois a que o Michael Porter meteu também, ninguém reclamou, assim, né? Também foram aceleradas, né? E baixou ali para 6, 5 pontos, né? Então, acho que o time chegou no limiar dele, então não tinha muito o que criar além disso, mas mérito total do Phoenix Suns, quando a gente for falar do Phoenix Suns aí eu participo mais, acho que o Lucas, eu tenho uma teoria da conspiração aí, que o Lucas criou um movimento, né, um efeito borboleta, ele criou um movimento de batida da asa da borboleta, 2 anos atrás, estava discutindo com ele no podcast, ele falando mal do contrato do Chris Paul no Houston Rockets, que não deveria ficar, estava atrapalhando o time, e esse simples bater da asa da borboleta criou um furacão que chegou e ele foi dispensado, ele foi para o Oklahoma até ele chegar no Phoenix Suns, então foi tudo armado pelo Lucas. Eu acho meio babaca, assim, esse tipo de atitude, assim, porque não se deve ter esse tipo de influência. É isso. O Chris Paul jamais foi dispensado, né? Nunca foi sempre trocado, até porque ele tem um contrato aí, que ele tá saindo do contrato, hein, para pegar um maior ainda. E fique o Chris Paul, você merece aí o contrato que você quiser. Guilherme, eu tô com o Galego nessa. Acho que é um lance que poderia ter sido ou não expulso, e tô contigo também, que eu acho que não faz tanta diferença para a história da série, não apaga o que ele fez, né, como MVP nessa temporada. Foi uma temporada maravilhosa do Jokic, uma temporada inacreditável, né, o que ele joga, o nível que ele atinge, né, o tipo de jogada, né, que ele faz, que é algo muito, muito raro na NBA. De fato, um dos jogadores mais diferentes da história do basquete, da NBA, do esporte. Ele é uma contradição, né? O Jokic, na verdade, ele não era para fazer metade das coisas que ele faz, e mesmo assim ele faz, entrega, perde o Jamal Murray bem cedo na temporada, e mesmo assim o Denver dispara na Conferência Oeste, né? Que a conferência é super disputada, não tem jogo fácil. Você vai pegar um jogo contra um dos piores da conferência, é casca de banana, né? Vai pegar um San Antonio Spurs, vai pegar um Minnesota Timberwolves que é cheio de jogadores muito talentosos, vai pegar um Sacramento Kings que quando tá jogando muito bem, vence vários jogos. Então, o Denver ter, mesmo sem Jamal Murray, explodido na temporada, buscado essa terceira posição no Oeste,
é algo que só comprova o tamanho do que o Jokic fez nessa temporada, e não é por um vacilo num jogo decisivo que ele vai ficar marcado, né? Que ele vai ficar, enfim, pouco querido. O pessoal que estava lá na arquibancada gritou MVP quando ele agrediu o Cameron Payne, né? Talvez para e- lembrar, né? Porque tá acabando a temporada aí e Era a tinha que última lembrar. chance, né? Era a última Isso. chance, ele estava saindo também, né? Mas temporada maravilhosa do Jokic, ano que vem deve voltar ainda mais forte o Denver Nuggets com a volta de Jamal Murray, que a gente quer, os jogadores melhores da NBA sempre saudáveis. Acho que a temporada do Campasso também tem que ser ressaltada. É um cara que se impôs para jogar, não importa o biotipo, né? O tamanho do Campasso, ele é um talento que vai exigir passagem, né? Vai exigir que entre em quadra. Poucos minutos, muitos minutos, o que for requisitado ele vai deixar o máximo, né? O Campasso é um cara que potencializa os seus minutos em quadra e mais uma vez nessa partida hoje fez isso valer, né? Então acho que uma temporada de novato brilhante do Campasso, acho que a gente tem muito o que esperar dele na sequência da carreira da NBA e outras boas histórias no Denver Nuggets, né? Michael Porter Jr. vai receber muitas críticas pela série, porque se esperava, se queria um Michael Porter Jr. que agisse como a segunda estrela do Denver Nuggets, e não foi o que aconteceu nesses playoffs, pelo menos especificamente nessa série, né? Não foi o que aconteceu. Mas ainda é um cara muito, muito novo, é do draft do Luka Doncic, não é todo mundo do draft Doncic que tá na timeline do Doncic, né? Ele é fora da curva, e batemos aqui o bingo do Doncic, hein, Guilherme? Nossa, Ele, gratuito essa, hein? Do nada. ele e Trae Young não são a média, né? A média é o tempo que o jogador leva de maturação, 4, 5, 6 anos de NBA para chegar no seu auge. Então dá para esperar muita coisa do Michael Porter Jr. ainda. O Denver Nuggets acelerou um pouco o processo, trouxe o Aaron Gordon. Aaron Gordon teve um jogo que fez nessa série onde ele não conseguiu entregar ofensivamente. Defensivamente tinha um papel muito duro de marcar o Devin Booker. E o Galego pode falar aí bem como é difícil você ter um foco defensivo e ter que entregar as coisas no ataque, né? Porque o Galego vive disso, de ver jogadores nessa situação, né? E ver como afeta o jogo ofensivo, o que a pessoa tem que fazer na parte defensiva. Mas, de fato, uma temporada bem boa do Denver Nuggets, semifinal de conferência, podia ter ido mais longe, mas perdeu para um time superior e mais completo que o dele, né? Então, um abraço aí a todos os torcedores do Denver Nuggets que acompanham o Belgradão e certamente estarão de olho aí no restante da temporada. Espero que venham aqui torcer para o Phoenix Suns, Guilherme, que todo mundo aqui ama Denver Nuggets. Depois do que você fez hoje, ninguém vai torcer pro Suns não, viu, Lucas? Que Queria isso, dizer cara? O que eu fiz? Você foi meio... Não vou nem dizer. Fiz uma pergunta Acho que retórica. o Galego pode dizer o que o Lucas foi. Não, eu me senti ofendido e eu prefiro não tocar mais nesse assunto, porque eu não estava preparado para olhar o meu Twitter e me deparar com uma ofensa desse tipo. Então. Eu também não. Ainda mais para Jokic, né? Que é um dos jogadores favoritos de tanta gente. Uma interrogação tira qualquer agressividade de qualquer frase, Guilherme. Eu fiz a pergunta se o Jokic era o MVP babaca, né? Eu tô E as correndo pro meu pessoas... Twitter. Eu tô correndo pro meu Twitter agora e vou escrever: seria a Terra redonda? Vou botar uma interrogação, porque vai tirar toda a maldade. Tira, claro que tira. E aí as pessoas interpretaram que eu tava dizendo que o Jokic é babaca, Guilherme. E na verdade, o que eu tenho a dizer é o seguinte: muitos MVPs são bem otários, mas nenhum deles agrediu o Cameron Payne, né? Eu vi que você tava já. Você tem esse carinho especial por Cameron Payne, que é uma história exótica mesmo, né, cara? E acho que aqui a gente começa a falar do Suns. O que tem esse time, Nepopop e Coach Galego? O que tem esse time Hitmaker que seduz Eu acho tanto? que tinha que parar de chamar de time, Guilherme. Suns não é time. Por favor. É O que tem seleção. seleções? Porque de fato, assim, a gente viu ano passado na bolha um 8-0 impactante. 8-0 na bolha. Impactante, mas que não teve impacto nenhum na temporada, né? Só para o Suns e para quem achou que viu aquilo ali como evolução, né? E para o Chris Paul, por exemplo, que viu ali, opa, esse time aí é bem interessante, tem coisa aí, né? Então, assim, foi um 8-0 impactante, mas sem relevância para a história daquela temporada, né? E assim, aí você tem algumas transformações no elenco, a chegada do Chris Paul no lugar do Ricky Rubio, chegada do Jay Crowder, acho que dois caras que sem eles o time seria muito diferente. Um ano mais
do Ayton, um ano mais do Booker. Mas, cara, não era para ser um finalista de conferência. Se a gente pensar naquele cenário, se alguém falasse isso, sim, ia ser bem forçação, assim, né? O que aconteceu nesse caminho aí para que o Suns chegasse à final de conferência varrendo o Nuggets? Cara, o Denver Nuggets acabou de eliminar o Portland e, assim, eliminou sendo um time melhor mesmo sem o Jamal Murray. O Portland tava com todo mundo lá, inclusive com reforços que nos últimos anos eles não tiveram. O Suns venceu o Lakers jogando melhor desde o jogo 1. O jogo 1, o Suns não teve Chris Paul 100% e o Lakers teve LeBron e Anthony Davis. Não sei se 100%, mas enfim. Cara, a caminhada do Suns para a final de conferência é irretocável, é inquestionável, mas ao mesmo tempo ela deixa, cara, o que aconteceu? Assim, o que rolou? Assim, porque que mágica foi essa? É magia? É feitiçaria? Ou é tecnologia? Daqui a pouco eu peço o input do coach Galego, mas falar assim, como quem acompanha os Phoenix Suns de perto, né? Monty Williams, acho que é o primeiro responsável por essa virada do Phoenix Suns. Talvez não o primeiro, mas assim, o James Jones é o GM, ele fez algumas mudanças, inclusive trouxe o Monty Williams, né? Mas as outras mudanças do James Jones talvez não tivessem o mesmo impacto que tiveram por causa do Monty Williams, né? Então acho que o Monty Williams é a pedra fundamental dessa virada do Phoenix Suns. Acho que ele traz não só uma tática, uma técnica no treino, mas mais do que isso, né? Um sentimento de que ali as coisas precisavam mudar de cima para baixo para que os resultados fossem aparecer na quadra depois, né? Então, o Phoenix Suns mudou o seu estilo de pensar como time. A gente vai lembrar, né? Falei várias vezes com o Monty Williams durante o período na bolha, né? Porque lá os técnicos eram obrigados a conversar muito com a imprensa, e eu tava lá todo dia, né, na do Suns, e fiz várias perguntas para o Monty Williams, e ele destacou em algumas delas, Guilherme, a importância daquele momento na bolha para os caras ficarem juntos, conversarem, baterem papo, fazer coisa junto, pescar, jogar videogame. Então aquele período na bolha ali, acho que o Monty Williams conseguiu atingir os jogadores de uma maneira de que eles entendessem como devia funcionar o time fora de quadra, né? Como deveria ser, e conseguiu incutir o que ele esperava dos jogadores também, né? De responsabilidade, de necessidade de fazer o que é preciso ser feito, independente se você é o cara que vai arremessar 20 bolas, se você é o cara que vai arremessar 2 bolas no jogo. A gente vê um Phoenix Suns muito aguerrido na defesa, e isso é muito por causa do que o Monty Williams faz e do jeito que ele trata o time, né? Então você vai ver o Chris Paul se matando na defesa, vai ver o Devin Booker tentando se matar na defesa, e vai ver os jogadores no ataque fazendo coisas como a backscreen do Devin Booker no Aaron Gordon no drive final ali do Chris Paul, né? É um pick and roll espanhol esse. Exato, né? E a gente não via o Devin Booker Aprendi com fazer o coach galego, O Devin Booker não fazia esse tipo de coisa antes, né? Então o Phoenix Suns é um time que é muito detalhista agora, né? E acho que isso é muito por causa do Monty Williams. Acho que Ricky Rubio toda a vida eu falo isso, né? Ricky Rubio teve uma participação muito importante nessa retomada do Phoenix Suns, tanto é que ele ficou muito chocado quando ele é trocado para que pudesse vir o Chris Paul. Mas, enfim, era o Chris Paul, né? A gente entende por que ele teve que ser trocado, mas ele teve uma participação fundamental também nessa reconstrução, nessa nova identidade do time. E aí, muito do que você falou, né, Guilherme? Mais um ano de Devin Booker, mais um ano de DeAndre Ayton. Michael Bridges é um jogador que é um canivete suíço em quadra, né? Faz tudo que é preciso. E tem jogo que ele vai arremessar 18 bolas, tem jogo que ele vai arremessar 5, e tá tudo bem com ele. E um time cheio de coringa, né? Cheio de cara que tem as suas funções. Cameron Johnson, Cameron Payne, Jevon Carter nem sempre entra, mas tem as suas funções. Darius Saric, eu ia dizer Frank Kaminsky, mas não vou me empolgar só porque eu tô na final de conferência, né, Guilherme? Exagera, né? Então acho que é um Você monte de fator. Bridges, que é meu ídolo. Como não falei, velho? Fala de novo, então. O Michael Bridges, que é o ídolo do Guilherme. Então, assim, muitos jogadores que estão lá fazendo o que é preciso ser feito,
e com muita atenção no detalhe, né? Agora, acho que o Coach Galego pode falar um pouco sobre a diferença do que ele vê em quadra agora desse Suns, né? Ele disse que não viu muito da temporada, mas acho que vendo um jogo já dá para ver o tanto de coisa que o Suns faz que não fazia há 2 anos, quando você era o taradão da zona da NBA, né, Galego? Que assistia todos os jogos com a gente e reclamava muito que o Phoenix Suns não fazia nada fora da bola, né? Não tem um flare, não tem uma jogada trabalhada. Hoje, acho que deu para você ver um Phoenix Suns bem diferente, né? Uma coisa que o Phoenix Suns mudou muito, né? E eu acho que desde a época do Ricky Rubio já era a intenção da franquia, tirar o Devin Booker da primeira ação, né? Do pick and roll, né? Ele tá menos com a bola na mão, né? Para ter que... Essa coisa que eu falei do iniciar a ação, né? Ter que criar o tempo todo, o time ficar em cima dele. Aí você traz o Ricky Rubio, que querendo ou não é um cara que cria a primeira ação, né, e abre a quadra, e vai jogar um pick and roll, vai ter que chamar alguma ajuda a mais e tudo, mas aí, lógico, né, o Ricky Rubio, historicamente na NBA, os times foram se ajustando a ele, deixando ele próprio livre, né, para ele ter que chutar a última bola, a posse do ataque e tudo, mas aí substitui por um Chris Paul que... Eu estava tentando olhar os números aqui enquanto vocês falavam, ele teve 70%, 71% de 2 pontos hoje, assim. É um cara que é totalmente especialista no mid-range, né? E assim, aí fica muito difícil, né? Quem vai ajudar nessa bola? Quem vai sair nessa bola? Vai trocar, vai marcar aquele drop, né? Vai esperar ele jogar driblando, atacando o garrafão? Quem vai fazer ajuda? E aí o Devin Booker tem mais espaço, sabe, para chegar no ataque um pouco mais descansado, poder pegar uma bola no catch and shoot, atacar um closeout, sair de um indireto para já pegar a bola atacando, uma bola ou outra sair na mão dele, ele sair na transição, né, já jogando um pique acelerado. Então, acho que historicamente o Phoenix já muda isso, já sinaliza para isso antes da entrada do Monte, sabe? Mas eu acho que desde o ano passado realmente assim, o time muda muito. Eu fiquei muito tempo sem ver jogo do Phoenix, até porque eu achava um jogo meio babaca, assim, sabe? Não gostava muito, mas enfim. Brincadeiras à parte, pegando no pé do Lucas aqui, eu fiquei muito impressionado com a mobilidade e a intensidade do Ayton, por exemplo, que eu acho que é um cara que deu um salto também. A história da evolução do time tem a ver com ele. E eu acho que a história da evolução do time tem a ver com achar um cara que, quando ele não tá, rearranjar um cara, né? Que o Saric vai para lá meio como um 4, né? E ele agora fica um 5, quer dizer, não é um cara com a altura do 5, mas consegue defender o 5, tem mobilidade para correr, vai conseguir tocar ali nas ajudas, né? Vai fazer as coberturas que tem que fazer. Então, essa parte estrutural, essa espinha dorsal, acho que é interessante. E depois eu acho que o Bridges entrega muita coisa interessante, numa intensidade incrível, assim, um cara muito interessante. O Jay Crowder tem uma função... Eu estava agora pesquisando a minutagem do Jay Crowder, né? Acho que ele fez a temporada com média de 27,5 minutos, uma coisa dessa. Hoje ele jogou 38, né? A última vez que ele jogou 30 de média para cima foi no Boston, assim. Então é um cara que está sendo muito importante, porque ele é um catch and shoot, assim, mas ele consegue também rasgar bem, ele não tá nessa loucura de, pô, recebi, tenho que chutar, tomar umas decisões bacanas, assim, sabe? E é um cara de força na defesa também, né? Consegue defender caras grandes, tem mobilidade para tocar o perímetro e tocar o garrafão, sabe? Fazer coberturas rápidas. E aí, por fim, para finalizar isso, eu acho que o Phoenix é mais um time que está jogando esse basquete, entre aspas, aí moderno, né? Porque é tudo muito relativo, é meio filosófico aqui, eu não quero entrar nessa discussão. Mas o que é? Simplificar ações de ataque, simplificar movimentos, não ter jogadas muito elaboradas com um pick and roll, mais um flare, mais um sequencial, mais um indireto, mais um mão a mão, mas não tem umas grandes ações para lá no final jogar o pick and roll. O que eles estão fazendo? Eles estão antecipando o movimento, o time chega correndo bem a quadra, já jogam um pick and roll mais antecipado, mais cedo, porque eles estão apostando no quê? Eles estão apostando que se a gente joga um pick and roll mais cedo, já cria um primeiro desequilíbrio cedo, a gente dá tempo restante de ataque para o Chris Paul criar, né? Para o Chris Paul tomar a leitura. Você vê hoje no jogo, o Chris Paul só solta a bola na boa. Hoje o Denver defendeu um pouquinho diferente de alguns outros jogos dessa série, que é o Denver apostou em fazer um drop, né? O pivô ficar esperando,
E se o Chris Paul atacasse muito o aro, eles trocavam ali, né? Para não ter um pop, não ter nada, beleza. O cara tentava, o pequeno tentava conter o roll do Ayton. Mas aí nos outros jogos, os caras entravam com um lateral para tentar ajudar a diminuir os espaços. Ele ficava dando passe mole para fora. Hoje, como ele notou que não tinha esse passe logo acelerado, ele quicou, levou a bola lá para o cantinho que ele gosta de chutar. Quando ele percebeu que quando ele parou a bola fingindo que ia chutar, alguém entrou numa ajuda ali, ele já botou um passe novamente. Então eu acho legal isso, assim, há algo intencional, potencializado, mas não foi assim, depois daquele 8-0 lá, é uma construção de mais tempo, que as peças vão juntando, né? Vai acontecendo. Assim como o Houston Rockets, quando montou lá com o Daryl Morey, ficou aquele furor lá, né, no começo, aquele furor, né? O furor é um negócio que toma banho, né? Fiquei imaginando aqui o Daryl Morey com o furor cheio de jogadores. Escândalo. Mas ficou aquele furor do James Harden armando, dando passe e tudo, mas o time foi se montando. O time foi se montando através dos anos e tudo, e também foi se desmanchando através dos anos, né? Então, assim, acho que é um momento propício para o Phoenix Suns dar o bote final e já tentar ser campeão esse ano, porque a gente não sabe como são as próximas temporadas, questão de lesão e tudo. Mas tá bem bacana, assim, eu fiquei bem surpreendido, assim, com a intensidade, a velocidade, e principalmente isso que eu te falei, atacar uma ação que já gera desequilíbrio cedo, e após criar um mini desequilíbrio, uma pequena vantagem, o time não para de atacar. E aí é o mérito desses coadjuvantes, sabe? O Jay Crowder reconhecer que tem uma vantagem e continuar atacando, o Bridges reconhecer e continuar atacando, e não só aquela ideia clássica de bota um pivô muito bom para rolar, bota um armador muito bom para jogar o pique e cerca ele de chutadores. Porque às vezes quando passa, não tá tão livre para chutar. Tá espetado lá, que a gente chama, né? Tá trepado lá, tá com o cara na mão, na cara e tal. Então o time tá com uma leitura muito bacana de continuar jogando desequilíbrio. E isso, cara, isso desgasta muito o time adversário. E o time adversário ainda tem que atacar depois. Então, fiquei bem surpreso. Quero ver mais jogos do Suns aí para as próximas fases aí, afinal. Quero ver como é que ele vai se suceder, né? Esse avanço da equipe. Ou se eles vão sentir, né? Eles vão sentir, né? Porque teve um 4-0 recente aí, não teve? Uma final de conferência que tomou um 4-0? Me lembra aí, Lucas, você que é fã do Suns. Do Suns não, mas teve o Portland Trail Blazers tomou o 4-0 do Golden State, né? Eles passaram do próprio Denver na final na semi de conferência, e aí pegaram o Golden State sem Kevin Durant e tomaram a varrida 4-0. Eu jurava que o Suns tinha tomado um 4-0 quando fez alguma final ou com o Lakers ou com o San Antonio Spurs, mas talvez tenha sido. Ele tomou. Eu tenha sido meio babaca nessa fala, então. Provavelmente. Ô, Hit, eu tava com saudade do Galego, cara. Cara, eu tava com muita saudade do Galego. Vocês não sabem, mas eu e o Galego a gente troca muitas músicas por direct no Instagram. Às vezes o Galego me manda uma música. Ele canta pra você, Hit? Quem me dera. Cara, meu sonho é receber um áudio cantando do Galego. Inclusive, não sei se eu posso, né, jogar essa informação aqui, mas o Galego ele é ótimo em fazer algumas versões com outras, com vozes de cantores famosos cantando outras músicas, enfim. O Galego é um cara, cara, ele é muito talentoso. Galego é galego, cara. Como ele mesmo diz, ele é embaçado, né? Ele é embaçado. Caraca, eu nunca disse isso, mas tá tudo bem. Não, eu pensei que tinha dito. Que dia, Lucas, que dia. Phoenix Suns na final da Conferência Oeste. A gente não sabe ainda se vem Clippers, se vem Utah Jazz. São dois times bem diferentes, né? De tudo, na verdade. História, timeline, sistema. De todo modo, o Suns é o primeiro, né? O primeiro a chegar na final da conferência. Chegou a escreveu first, chegou brilhando intensamente, e acho que o Galego pontuou coisas bem legais desse time, que tem belas histórias aí, né? Lembra quando o Devin Booker era considerado um cara que fazia estatísticas em times que não venciam, né? Agora ele tá entregando números bons também em time que vence. Chris Paul até 2 anos atrás, assim, pouca gente ainda achava que poderia ter esse tipo de protagonismo num time como esse, e ele vai pro Thunder, entrega aquela campanha, e agora no Suns, outra campanha como essa. Mikal Bridges, um cara que foi escolhido sem ser um top prospect, é uma escolha 10, né? É 10, Lucas, que ele foi? 11? 10 ou 11? Mikal Bridges foi
10. 10. Uma escolha que não é top, né, da sua classe, mas acaba sendo um dos jogadores já super relevante, apesar de da pouca idade. Cara, tem muita história. DeAndre Ayton, né, tantas vezes aí ridicularizado, muitas vezes com sentido, porque o Luka Doncic de fato é um jogador geracional e o Suns deixou passar, mas de fato é um retorno, né, de carreira para ele impressionante. Já tá muito bem. Ken Johnson, né, também escolha 10, uma escolha que é 10 também, né, Lucas? Ken Johnson? Cam Johnson, escolha 11. 11. O Também Suns tinha 6, aí trocou pelo 11 e Dario Saric. foi. E sim, uma escolha que ninguém entendeu. Pouca gente apostou que poderia dar bom. E o cara é um jogadoraço, né? Mete bola, contribui, super maduro, joga pro time. Cameron Cara, Payne fora da liga, né? a Cameron Payne era motivo de piada, inclusive no Café Belgrado. Fizemos piada dele na música Indecência. Indecência. Cara, Verdade. inclusive eu tô muito envergonhado. Acho que eu nem gosto de mandar mais. Pô, eu Depois tirar desse... do ar essa O música. cara tá incrível, o cara tá voando baixo. Eu não sei nem se eu mostro mais esse Belgra Hit pra galera. Não procura, inclusive. Chama É, Indecência lá no canal do Café Belgrado. Não precisa procurar. não Mas se você quiser. precisa. Tem a seguinte frase, né? Quando digo vai jogar Cameron Payne, eu me desespero. Que na verdade é um pouco o que o Kit está pensando hoje, né? Na verdade, Isso. a gente tá transferindo aí apenas Acho que o. se mudar o vídeo do que ele tá fazendo na hora, Guilherme, já muda a intenção da letra, né? É verdade, já muda isso. Agora, uma coisa que eu queria saber do coach galego, Lucas, é porque a gente ouve muito falar disso, dessa revolução nos 3 pontos, de volume, etc. E o Suns ele chega com a final com os dois principais ball handlers sendo bons chutadores de 3, né? O Devin Booker excepcional, eu diria, e o Chris Paul bastante competente, mas também muito competentes em bola de 2, né? Média distância. Sim. Uma A bola maldita na NBA aquela, hoje, né? aquela bola que a defesa te oferece até em várias situações, porque acha que ela é menos eficiente. Mas, galego, entre oferecimentos aqui e ali, eles estão matando essa bola aí e levando o Suns adiante. Muda alguma coisa essa questão do mid-range nos playoffs? Então, Guilherme, assim, essa questão que a gente falou um pouquinho no começo agora, de a especificidade, né? Chega no playoff, você só vai pensar em algum outro adversário se você passar de fase. Então, você debulha mais aquele time ali, né? Você destrincha mais o que ele tem de funções, né? Eu estava recentemente conversando com o Galvani, né? Que é o técnico, assistente técnico do NBB do Corinthians do NBB, né? União E, Farintes aí, Guilherme. e ele é técnico do Sub-22 também. Galvani é super estudioso e tudo. Ele estava me contando, tinha uma estatística recente, que os últimos MVPs, né, das finais, né, então a gente falando de playoff, né, querendo ou não, a final ali, né, uma série de playoff, eles eram totalmente especialistas de 2 pontos, né, de mid-range, né. Aí eu tentando pensar de cabeça aqui, eu lembro do Kawhi, do Kevin Durant, LeBron e Iguodala. LeBron, né? E tudo bem, o Iguodala talvez, eu não tenho ideia do número, mas esses 3 nomes que a gente falou, Kawhi, LeBron e Kevin Durant, a gente sabe de cabeça que eles arrebentam, eles matam muita bola de 2 pontos, né? Com muita tranquilidade. Oferecer os 2 pontos para eles é uma bola tranquila para eles, né? E hoje foi impressionante, assim, teve uma hora no jogo que eu não lembrava, fiquei tentando resgatar na mente, eu não lembrava de alguma bola de 2 pontos que o Chris Paul tinha perdido, né? Assim, porque ele matou muita bola, né? Então eu fui ver os números aqui, ele não chutou nenhuma de 3, Guilherme, pra você ter ideia. Como é que o jogo propositalmente o Denver oferece, né? Apertam ele na hora do pick and roll e ele já pede um pick and roll bem alto. Ele, se vocês lembrarem do jogo, ele joga um pick and roll quase no meio da quadra, flertando com a linha central ali, né? E eles fazem também que eles chamam de double drag lá, né? Que são 2 bloqueios seguidos, né? Às vezes é um ala, né? Quando esse double drag funciona para o Devin Booker, no caso, é o próprio Chris Paul que faz o primeiro bloqueio, né? Um pequeno faz um primeiro bloqueio, depois o Ayton faz o segundo, né? E ele ganha um tempo de aceleração, assim, se é o Curry jogando esse double drag, ele para de 3 e tem um chute, né? Mas o Chris Paul, para ele é interessante ele pegar essa aceleração, esse espaço de quadra, para atacar, tem espaço, tem tempo para tomar a leitura do corner, se o cara do corner vai ajudar ou não, tem tempo para notar o que o pivô está fazendo, se está atacando mais ele ou se está descendo para acompanhar o roll do pivô. Então, assim, eles dominaram muito o jogo hoje para 2 pontos, né? O time chutou poucas bolas de 3. Eu não tenho os números gerais aqui, né? Não estou acompanhando
especificamente NBA, mas eles chutaram 22 bolas de 3, que para a revolução dos 3 pontos é bem pouco, né? É bem pouco, O 22 Jazz aí. tá chutando mais de 40, né, por jogo. O Jazz está chutando mais de 40. O Suns, se você conseguisse ver o número para mim, aí ia ser legal, o Lucas. Mas enfim, eles chutaram só 22 bolas e dominaram muito o jogo de mid-range, né? E assim, a gente está falando de uma... Olha a estatística que eu dei aqui. MVPs das finais são normalmente especialistas em mid-range. Aí você pega o time do Suns, estamos falando de um playoff, né, que tem a mesma carga da final lá, melhor de 7 e tudo, e a gente não tem a gente tem 2 especialistas de mid-range. E os 2 jogam pick and roll. Então, e os 2 conseguem passar bem a bola, lógico, Chris Paul num nível muito mais alto. Então, faz sentido a questão matemática do jogo mesmo, né? Vamos trazer para dentro, vamos aceitar esse convite deles de drop, né? De dropar na gente ali para a gente bater para dentro, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bloco muito mais alto, vamos fazer 2 caras envolvidos nessa jogada, né? Para ter que tirar um deles defendendo alto. Então, normalmente, assim, nessa fase do campeonato, o Guilherme, é lógico que essa revolução continua. Isso que eu te contei do Phoenix Suns estar atacando o desequilíbrio o tempo inteiro, isso é uma revolução do jogo hoje em dia, né? Que são as microações, né? São as microações. O jogo tem muito menos tempo hoje agora, né, de ataque, então o cara não perde tempo botando bola em cima da cabeça, procurando passe, não tem mais isso. Eu recebi a bola, não tem, né, tríplice ameaça, né, que eu já falei aqui com vocês também há tempos atrás. Eu pego a bola, eu chuto, eu passo, ou eu driblo novamente, né? Então o Phoenix Suns faz isso muito bem. Porém, eles jogaram muito mais para 2. Porque tem 2 caras muito especialistas. Se você notar, não tem outro cara tanto chutando bola de 2 no Phoenix Suns. Foram eles mais concentrados. E os outros ficam um pouco mais cercados. A bola de 2 que os outros fazem é essa que a gente fala, né? Do 2 fácil ali, né? Perto da cesta, numa bandeja, num falta e cesta, alguma coisa assim, já com maior desequilíbrio. Então, apesar de você me perguntar gerando uma contradição, eu te devolvo falando, não faz sentido. Faz sentido esses caras aparecerem agora, porque agora é a hora da especificidade, né? Então, vão chegar nas finais os caras que dão conta de suportar a maior dificuldade que é hoje em dia, que é o quê? É o mid-range, né? Em tráfego, né? Em velocidade, depois de drible, se jogando para o lado, fazendo step back, o que for. Então, o do Chris Paul é meio fora da curva, assim, é meio absurdo. Tá? E foi assim, bem fora da curva o que o Suns fez nesse jogo específico, né, Galego? Mais como você disse, né, a capacidade que o Suns tem de ir se adaptando. Na série tinham sido 98 tentativas, né, dá quase 33 por jogo. Hoje baixou um terço, né? Baixou para 22 tentativas de 3 pontos, já que o Suns foi bem... atacou bem diferente o Denver e a pontuação até foi maior do que nos outros jogos, né? 125 pontos. Então, o ataque do Suns fluiu muito bem com ou sem essa profusão de bola de 3 pontos, né? Não, com certeza. Acho que faz muito sentido essa matemática do jogo aí. E, novamente, usou uma estratégia que tem instrumentos para praticá-lo, né? Você vê, vou só dar uma invertida agora, o Denver, eu fiquei bem impressionado positivamente com o Barton, acho que ele teve uma postura heróica, assim, assumiu o jogo para ele, aquela histórica, assumiu o jogo, né? Assumir a Pegou o responsabilidade. jogo para ele, personificado, assim, mas assim, ele chutou muita bola de 2 longo, ele driblou logo após a linha de 3, ele já parou para chutar, assim, você vê até que meio impensado às vezes, mas foi um cara muito corajoso, chutou muita bola, mas você vê o aproveitamento dele já foi mais baixo, assim, ele não deu tanta conta, eu fiquei meio impressionado, me perguntando assim, será que ele mata tanta bola de 2 assim? Porque ele estava muito decidido a chutar essas bolas de 2, né? E ele não teve um grandiosíssimo aproveitamento, né? Naquela escala de pontos por posse aí, talvez a dele não chegue a 1 ponto, né? Nesse chute em tráfego, né? Eu precisava ver estatística avançada aí para entender. Mas você vê que aconteceu isso um pouco. O time jogou um pouco, o Denver já jogou bastante fora de nexo, assim. Achei o jogo do Denver... O Denver joga bem certinho, né, as jogadas, os movimentos, mas quando você tá com a corda no pescoço, jogo 4, fatalmente o time vai tentar alguma coisa, e uma das coisas que ele vai tentar é desconfigurar um pouco o que eles fazem, né? Então fica uma coisa um pouco mais kamikaze mesmo. O Jokic, eu não sei o quanto ele tá jogando pick and pop, mas ele jogou pick and pop pra caramba o jogo de hoje, não tava titubeando, tava pegando a bola no pop e, cara, tô meio livre, eu vou chutar mesmo, vou meter essas bolas aqui e tudo.
Então, você vê o Aaron Gordon, essa coisa que a gente fala, né, do primeiro driver, né? O Aaron Gordon é um cara interessante, mas ele joga a bola em desequilíbrio. O Michael Porter, ele é um cara muito interessante, mas ele é um cara que precisa de um primeiro desequilíbrio para pegar a bola com um close-out e chegar atacando. Hoje ele teve que criar do zero, aí você vê ele se enrolando com o drible, com a bola, né? Parece uma deficiência absurda assim dele. Não, mas é característica, né? Os jogadores vão se montando ali na estratégia com umas características específicas, né? Então, e os caras que tinham que começar a fazer isso, que é o Rivers, né? O Austin Rivers fez mal hoje, atacou bolas erradas, pegou chutando bola que estava um pouco trepado. E o Campazzo tentou a todo momento fazer o dele ali, né? Provocar, não só provocar ali os caras, né? Cavou uma falta de ataque ali no final legal pra caramba e tudo. Mas ficou difícil. O time estava bem desconjuntado mesmo. No final eles abriram ali um 4 aberto, ficaram bloqueando com o Magui rolava, deslizava, né? E o Campazzo tentava achar alguém. O Phoenix demorou a se tocar que, cara, para que a gente está ajudando com o cara do corner desse jeito? Porque o Campazzo achou umas 3 vezes os caras no corner, passando a bola. E aí depois eles estabilizaram isso um pouco melhor. E aí gerou realmente problema para eles. Então, é um pouco disso tudo aí. A galera Eu do fico chat tá encantado, mandando Guilherme. presente. Presente, professor. Presente, professor Galego. Guilherme, acho que tudo que precisava ser dito foi dito nesse momento, a não ser tudo que a gente vai dizer fora do podcast, né? Quem não tá na gravação da live, aliás, na gravação do podcast durante a live, vai perder tudo que a gente vai falar a partir desse momento aqui, porque agora é hora do destaque final aqui do podcast, já vai ter que ir pro ar isso aqui, porque muita gente quer ouvir falar dessa vitória do Phoenix Suns, dessa presença do Phoenix Suns nas finais de conferência. Cara, olha a frase que eu tô dizendo, Phoenix Suns nas finais de conferência, meu Deus do céu. Primeiro playoff do Phoenix Suns no Café Belgrado e já dessa maneira. Notícia muito boa é que os jogos da final do Oeste são exclusivos da ESPN, então tem uma chance boa do Rômulo narrar esses jogos, e o Suns jamais perdeu em playoff quando o Rômulo narrou, Galego. Fica essa estatística aí para você. Você adora esse tipo de estatística. Adoro. Então, Phoenix Suns chega bem forte aí para as finais de conferência, Guilherme. Não tenho nem destaque final, só mandar um beijo aí para todos os jogadores do Phoenix Suns, especialmente Cameron Payne e DeAndre Ayton, que já protagonizaram uma dancinha maravilhosa, Guilherme, no vestiário, enquanto a gente estava fazendo aqui a live, hein? Excelente. Queria convidar todo mundo aí a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, agora com o Belgrade System, o melhor sistema que existe, né? Hoje o Café Belgrado é um app, só que não é aplicativo. Na verdade, você tem que criar um atalho. Melhor que aplicativo. Porque você cria seu próprio atalho, né? E, cara, é maravilhoso, de verdade. É onde estão disponíveis os conteúdos do Café Belgrado, e são muitos, a partir de R$9 você pode ter acesso pelo PicPay, pelo Pix, pelo boleto ou por cartão, cafébelgrado.com.br. Entra lá, são mais de 230 podcasts exclusivos para quem entra no Belgrade System hoje mesmo. Entra lá que você vai ver, é bem legal. Tem nas nossas redes sociais, estou sempre postando lá no Instagram prints aí do sistema, tem no Twitter também. Quem não conhece ainda, quem gosta de basquete vai gostar bastante, tem muito conteúdo lá sobre vários aspectos do jogo, tem até sobre o mundo paralelo, assim, o que aconteceria se por acaso, e aí tem histórias nesse sentido, que chama Belgraverso. Tem história do LeBron, história do Luka Doncic, tem um podcast para os melhores estrangeiros da NBA, né, um episódio para cada um. É muita coisa. Eu convido que vocês entrem no cafébelgrado.com.br e vejam lá o que tem para você ter acesso. Com R$9 mensais, você ajuda o Café Belgrado a se manter vivo, é um programa de financiamento coletivo, e mais do que isso, você ganha aí essas recompensas nesse sistema absolutamente novo, único, não conheço nada do tipo aí na podosfera, eu diria até internacional, mas aí seria muito ousadia, porque eu não conheço a podosfera internacional. Esse é o meu destaque final, mas eu quero ouvir o destaque final do Hitmaker, claro, mas antes o do homem que deu aulas aqui, né? Aulas cria, coach galego, presente. Presente, professor. Não, pessoal, agradecer. Apesar de eu ter provocado muito a questão o Lucas tá meio babaca, assim, né? Com essa coisa de final e tudo. Tudo bem, ele vai ter que saber lidar com isso. Mas apesar disso, muita saudade de trocar com vocês, assim, essas conversas mais formais, assim, em gravação de podcast. Prazer estar com o Felipe aí novamente. Eu vou reforçar, né?
Acho que o que vocês fazem de trabalho é muito diferenciado, assim, muito bacana. É difícil, hein? É bom gravar isso aí, porque eu elogiando vocês é meio raro. Mas a plataforma que vocês lançaram, né, do Café Belgrado, com os podcasts, tá incrível, assim, visualmente tá incrível, a maneira de acessar também, porque eu sofri um pouco com aquele Google Drive, né? Aquele Google Drive eu sofri um pouco para ter que usar na rua, ouvindo no celular e tudo. Então tá bem bacana. E não, sempre jornalismo verdade aqui, né? Sempre trazendo a verdade acima de tudo. E reforçar novamente, acho que a transmissão que vocês fizeram do NBB foi, cara, foi incrível, assim, a maneira leve como vocês transmitiram e ao mesmo tempo informativa, né? Acho que o Gabriel deu um show aqui de explicação, de Saudades, humildade Gabi também de Coach. Ô, tocar, Galego. Diga. Gabi Coach prometeu ficar em todas as lives do Café Belgrado nos playoffs da NBA, só que ele dorme às 8 da noite, velho. Aí a gente tá lidando com um ser humano diferenciado também, né? Enfim, Presente, Gabi Coach. Enfim, o prazer estar com vocês de volta. Eu tenho a LDB agora que vai começar daqui a 40 dias, então eu acho que a NBA acaba antes disso, de 40 dias. Acaba. Então, A NBA tá no máximo 22 de julho. Então, estou à disposição aí para quando precisarem. Um abraço. Aí é bom, hein? Vou usar muito o corpo, quer dizer, o cérebro do Coach Galego. Seguinte, quem tá no podcast agora não sabe, mas a gente continuou ao vivo aqui depois. Falta hitmaker, velho. Não, calma, eu vou passar para ele fazer o destaque final. Você não sabe de nada, né, pô? É aí que você falha, porque você acha que vai estar na final do Oeste. Eita. Só porque você acha que tá na final do Oeste, você acha que sabe de tudo, mas você não sabe de nada. Foi babaca, né? Eu sempre falei, no Galego, que quando o Santos fosse bom, o Café Belgrado tava ferrado, porque o Lucas ele não sabe não ser clubista. Ele não tem a menor noção. E hoje nós temos uma crise para gerenciar já, porque segundo tá correndo aqui na Boca Pequena, o print do Nepopop mandando um hate no MVP aqui, está correndo nos grupos de WhatsApp aí, mais do que fake news de cloroquina. Então o negócio tá impresso. Já temos uma crise para administrar com o clubismo do Nepopop. Espero que as pessoas percebam a interrogação ali, Guilherme. Dizem que quem colou sem interrogação. Ah, não. Mas as pessoas que estão ouvindo o podcast não sabem, nós continuamos aqui com imagens, né? Nós derrubamos no YouTube, no Twitter, e vamos analisar 3 jogadas aí com o Coach Galego, porque a gente nunca fez isso aqui, é meu sonho, cara. Eu quero aproveitar o Coach Galego com essa tecnologia. Mas antes, e aí, Rit, você tem algum destaque final? Cara, meu destaque final não podia ser diferente, senão eu seria muito babaca. Mas o meu destaque final vai pro incrível Coach Galego que tá aqui com a gente hoje, depois de tanto tempo. Cara, dando aulas e palestras. Coach Galego, não à toa faz parte da mais vencedora comissão técnica do Brasil hoje. Então, meu destaque final vai para ele, Coach Galego. E nós iremos encerrar o podcast agora, Gui, ou não? Isso, pode fazer seu destaque final. Então, meu destaque final musical é esse aqui, e já vou deixando meu abraço pro ouvinte do Café Belgrado. Ah, não.